Botando para O gravar. que sai é a minha tela ou a tua? O que Não, grava? o que grava é a minha tela. Ah, tá bom. Mas eu tô aqui com um PowerPoint, com a sua carinha bonita aqui. Tá Deixa eu... bonito, tá bonito. Sabendo, pô, tu é um luxo, cara. Quando eu crescer, eu Quer quero que ser eu igual a deixe você. esse fundo ou tá bom assim? Não, tá bom. Cara, você com fundo sem fundo, falando no som Obrigado, obrigado. espiritual, tu tá... Mozart, Então vamos começar? vamos ver se ele me dá um aumento, Mozart. Vamos começar assim, peraí, deixa eu só... é, Deixa eu só botar aqui, para a gente poder dar início. Muito bem, pessoal, boa noite. Todos bem-vindos a mais um Beer Torah Classic com nosso querido e amado Rabino Benjamin Zaguri. Hoje ele vai mostrar para a gente as diferenças entre as mitzvot dos homens e das mulheres, dando sequência naquelas aulas maravilhosas de homem e mulher, que a gente já teve com ele uma, teve outra com a Arabanit Bibi, esposa do Rabino, e hoje a continuação é a última, Rabino, vai ter mais? Vamos ver, espero conseguir finalizar hoje. Espera conseguir. Então, pessoal, você sabe como é que funciona aqui o nosso esquema. Vou silenciar todo mundo. Mandem mensagens para mim com perguntas que no final da aula eu faço as perguntas para o Rabino. Tá bom, pessoal? Então, Rabino, por favor, faça as honras que o palco é todo seu. Ok, pessoal, bem-vindos a todos. A gente vai começar hoje. Tem algum... Eu vou silenciar eles ainda. Pronto. Não deu tempo. Make co-host, ok. Mute all. Também silenciei o Rabino, aqui de Lambuja. Então, Rabino, pronto, o Rabino já voltou. Pode ir. Então vamos lá, pessoal. A gente vai começar hoje a entender quais são as diferenças entre os homens e as mulheres. Para isso, a gente vai voltar desde o início da criação e a gente vai ver umas coisas muito, muito interessantes. Tá? Eu vou começar com a parte um pouco mais filosófica e bem interessante, e depois a gente vai entrar na parte prática mesmo, ligado com as mitzvot e as diferenças que tem. Tá bom? Então, vamos começar. Adam e Havá, criação do homem e da mulher. Opa, calma aí. Vamos lá. Parece na Torá, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus criou o homem, masculino e feminino criou eles. De acordo com o que a gente tem aqui na Torá, a gente está dizendo que Deus criou o homem e a mulher. No primeiro capítulo, os dois à imagem de Deus. A princípio, no primeiro capítulo de Bereshit da Torá, não tem diferença nenhuma entre homem e mulher. Quando a gente chega no segundo capítulo de Bereshit, parece um pouco diferente. Não é bom que o homem esteja sozinho. Opa! Parece que o homem foi criado inicialmente. E não vamos deixar ele sozinho. Precisa de alguém para estar junto com ele. Farei uma ajuda para ele. O que é isso? A mulher seria uma ajuda? Também no mesmo capítulo, e pegou de uma de suas costelas e criou a Havá. Ou seja, o primeiro capítulo parece uma igualdade muito grande, os dois criados juntos, os dois à imagem de Deus. Segundo capítulo, parece que Deus criou o homem, não é bom ele estar sozinho, vamos criar a mulher. Baseado nisso, a gente tem aquela famosa Simone de Beauvoir, né, que ela é aquele símbolo do feminismo e tal, que a gente falou na aula passada, e ela começa a criticar a Torá. O principal é o homem, a mulher é somente uma companhia, a mulher é somente uma ajuda, porque foi criada diferente. E essas seriam as críticas dela. Vamos ver o que os nossos sábios, o que a Torá, o que o Talmud fala sobre esse início da criação. Começando com o Rav Yitzhak Abarbanel, grande explicador da Torá, ele fala que Deus não criou a mulher a partir dos pés para não ser inferior, nem a partir da cabeça para não ser superior, mas sim foi criada a partir da lateral, do centro do corpo do homem para mostrar que são iguais. Vemos isso do primeiro capítulo que a gente falou, que mostra que foram criados juntos, ambos foram feitos à imagem de Deus.
E o próprio nome Adam, que quer dizer ser humano, ele era composto de homem e mulher. Sela é traduzido como lado e não costela. Ou seja, o que ele quer dizer? Os dois eram iguais, não era da costela, assim, do lado, de um lado homem e de outra mulher. Teve uma separação. Do primeiro capítulo, a gente vê que são 100% iguais e os dois são a imagem de Deus. E, de acordo com a Abarbanel, não tem nenhum tipo de diferença entre o homem e a mulher. Rav Shimshon Lefal Hirsch, outro grande explicador da Torá, muito famoso, o próprio fato da mulher ter sido criada a partir do mesmo corpo já mostra a igualdade. Essência da minha essência, carne da minha carne, os dois são um só, uma única coisa. Igualdade novamente. O Rav Soloveitchik, ele fala uma ideia bem interessante. Ele fala que tem duas faces no ser humano. Guardem isso, que isso é bem importante. Primeira face é o primeiro capítulo, é a imagem de Deus. Ideais, valores, vontade de ajudar, de fazer o bem. Essa é a criação, a imagem de Deus, o primeiro capítulo. Segundo capítulo fala de uma outra face do ser humano, instinto de sobrevivência. Superioridade, desafios, egoísmo, conquista. Essa seria a segunda fase do ser humano. Ok. Como funciona a vida do ser humano? Ele nasce de uma forma egoísta, sozinho, e aos poucos ele vai mudando, se desenvolvendo, até chegar no objetivo que é o casamento, onde escolhe uma vida de união, amor, doação pelo próximo, vence o egoísmo e passa a viver como um ser humano. E por isso aparece no Talmud, no Tratado de Evamot, Rabbi Elazar, ele fala, o homem que não tem mulher, ele não é homem, não se comporta como um ser humano, e sim de forma egoísta, exatamente igual a um animal, que é toda a ideia de sobrevivência. E a ideia da criação do ser humano é ele saber dar, e a melhor forma de dar é através de um casamento. Brachá do casamento, Yotzer Adam. Tem uma brachá que a gente faz no casamento que Deus cria o homem. Quando a gente consegue agora abrir mão do nosso eu, o nosso egoísmo interno, e começa a saber dar, é quando a gente se cria como um ser humano. Ou seja, a ideia é, a gente foi criado talvez como segundo capítulo de Bereshit, com o instinto de sobrevivência e tudo para si, e a ideia é a gente trabalhar para chegar a ser a imagem de Deus, e saber vencer o egoísmo interno. Na Kabbalah, não somente no caso de Adão e Havá foi assim, a alma do homem e da mulher é única no Gan Eden, de todos os casais, e quando desce para o mundo se divide. A gente falou bastante já sobre isso, sobre a ideia da alma gêmea. União muito forte. O Rav Ariel Levin, por exemplo, uma vez ele foi para o médico e ele falou, a perna da minha esposa nos dói. Né? Quer dizer, uma igualdade, união, mesma alma que se reencontra. De acordo com a visão da Torá e da criação, não tem nenhuma diferença entre o homem e a mulher. O grande problema surgiu no momento do pecado de Adão e Havá, quando eles comeram a fruta proibida. E agora teve uma mudança muito forte na criação. E é isso que a gente vai começar a entender agora qual é a diferença entre homem e mulher. Antes do pecado, nenhuma. Depois do pecado, começou a ter. Vamos ver qual foi a diferença. O que mudou? O Rav Dessler, um rabino bastante famoso da ideia de filosofia e tal, ele fala que antes do pecado, o homem agia de forma racional. E suas vontades eram externas a ele. Após o pecado, o homem passou a ser as suas vontades, enquanto que o seu lado racional passou a ser externo a ele. O homem, atualmente, o que acontece? Ele se identifica com suas vontades. E para se controlar, ele precisa escutar a sua consciência que está fora dele e vencer a si mesmo. Bem interessante a forma como ele coloca. No mundo onde o homem está vendido aos prazeres materiais, interesses, egoísmo, é muito difícil haver um relacionamento com igualdade e harmonia total. Opa, olha aqui o problema.
A partir do momento que a gente começou a ser vencido pelas nossas vontades e o desejo, e a ideia da sobrevivência, crescimento, se destacar, agora é muito difícil você ter uma igualdade como era antes do pecado. Por que pecaram? Pessoal, essa ideia do Rav Hirsch é uma ideia incrível. Ele fala que a mulher que você me deu do fruto e eu comi. Isso que Adão falou para Deus. Deus perguntou para ele, por que você comeu a fruta? Ele falou, a mulher que você me deu, que me deu o fruto. O Rav Hirsch fala que a harmonia e união entre eles era tão forte e única que era como se eles fossem um único ser. E por isso não existe. Se um come, o outro também come. Eles são um só. O pecado veio pela união excessiva e a falta de personalidade de cada um. Ou seja, agora não dá para ser mais um só. Exatamente iguais. Isso vai atrapalhar a perfeição. Agora tem que ter seres que são diferentes, onde um vai ajudar e completar o outro. Ou seja, a diferença agora se deu como necessário. Justamente pelo fato de eles serem um só e completamente iguais, que acabou que se um pecou, o outro também peca. Se um erra, o outro também erra. E não pode ser dessa forma. Agora é o momento de começar a diferença. Precisa de diferença. Conclusão, para atingirem o equilíbrio e se completarem, é necessário que haja diferenças. A união dos dois traz o equilíbrio entre a razão e coração, força física e sentimento. A solução do problema foi a divisão de funções, onde cada um pode refletir com sua individualidade e ajudar a completar o outro. Ou seja, agora a gente está vendo que tem sim a necessidade de uma diferença de funções. E essa necessidade é importantíssima para os dois, que somente assim um ajuda a completar o outro, ele se completa. Se uma pessoa for exatamente igual a mim, vai errar os mesmos erros que eu. Mas se ela não é igual a mim, ela pode me ajudar a consertar meus erros. E eu posso ajudar a consertar os erros dela. E junto a gente pode tentar chegar na perfeição. O Rav Soloveitchik, a gente já falou, eu estou voltando esse slide porque eu acho muito importante para a continuação. Duas faces do ser humano, vamos lembrar? Primeira face, imagem de Deus, ideais, valores, vontade de ajudar e fazer o bem. Segunda face, sobrevivência, o instinto de sobrevivência, superioridade, desafios, egoísmo, conquistas. Olha que incrível, pessoal. Qual é a diferença entre o homem e a mulher? O Rav Hirsch, ele fala, o homem com o suor do seu rosto você vai comer. Essa foi a maldição que Deus deu para ele. Você vai sair de casa, vai trabalhar, vai suar, vai crescer, vai invejar, vai se sobrepor. O que é isso? Instinto de sobrevivência, capítulo 2. Mulher, você vai ser a mãe de toda a vida. A vida, a família, filhos, valores. Capítulo 1. Olha que interessante. O Rav Hirsch fala, o homem seria o instinto de sobrevivência e a mulher seria a imagem de Deus. O desviar do homem do lado espiritual para o lado material é que causa grandes revoluções e grandes confusões no mundo. A mulher é quem devolve o homem ao equilíbrio, os valores, e o transforma em mais humano. Ou seja, o que a gente está vendo agora, de acordo com o Rav Hirsch, de acordo com o Rav Soloveitchik também, existe um instinto de sobrevivência, existem os valores. O homem está mais associado no instinto de sobrevivência e a mulher está mais associada aos valores. A mulher está associada a ser a imagem de Deus e o homem tem um instinto animal mais aguçado. E agora? Yaakov,
nosso patriarca, aparece uma passagem muito interessante na Torá, que Rachel fala para ele, para o marido, e fala, me dê filhos, senão eu morrerei. E nesse momento, Yaakov, ele chama a atenção dela, não é assim que se fala. Vem a Kedat Yitzhak, um grande explicador também da Torá, e ele fala que Yaakov chama a atenção dela com nervosismo, demonstrando que a mulher não é somente para procriar, não é filhos ou a morte. Ela tem uma função muito grande no mundo. A ideia do Tselem Elohim, de ser a imagem de Deus, de toda a ideia dos valores, do amor, do carinho, que são coisas importantíssimas para a construção do mundo como um todo. Daqui vem essa ideia de que a mulher ela é mais elevada do que o homem, uma vez que a função da mulher ficou Tselem Elohim, a imagem de Deus. E a função do homem ficou o instinto de sobrevivência, que isso acaba levando a muitos e muitos problemas e dificuldades, e da pessoa, inclusive, esquecer Deus, passando por valores para poder crescer, muitas vezes, materialmente. Ok. Vamos agora para as mitzvot. Tem que correr um pouco nessa parte inicial, para a gente tratar um pouco das mitzvot. Eu vou tentar também não me estender muito nas mitzvot, para a gente abrir para perguntas, porque eu tenho certeza que vai ter muitas perguntas também sobre esse assunto, né? E muitas coisas interessantes para a gente falar. Então vamos começar agora que a gente já entendeu o princípio, vamos começar a entrar nas mitzvot. Resumindo, criação do homem e da mulher são iguais, a igualdade fez com que um não complete o outro. E sim, se um erra, o outro erra, não tem uma personalidade, são completamente iguais. Houve a necessidade de ter uma separação de funções, onde dentro dessa separação de funções, a mulher ficou com a parte de a imagem de Deus, da alma, dos valores, o homem ficou mais com a parte do instinto de sobrevivência. Isso quer dizer que o homem tem que ter instinto de sobrevivência, ele não pode ter valores e a imagem de Deus? Não, é claro que deve. Ele vai ter que trabalhar o instinto de sobrevivência para direcionar da forma correta. E precisa de muitas lembranças para ele não deslizar. Isso quer dizer que a mulher não pode também entrar na parte do crescimento e da sobrevivência? Pode, sem problema nenhum. Mas a natureza da mulher é mais espiritualizada, ligado com essa parte de ser a mãe de toda a vida, ligado com a ideia da imagem de Deus. Então vamos agora desenvolver um pouquinho sobre as mitzvot. Ajuda. O que é essa ideia que a mulher é uma ajuda para o homem? Daqui podemos entender o motivo da necessidade de mais mitzvot para o homem. Ele precisa trabalhar para se transformar em Tselem Elohim. Não é uma coisa natural, a imagem de Deus, não é natural. O natural do homem é o instinto de sobrevivência. Ele precisa trabalhar muito mais para ele se elevar e chegar à imagem de Deus. A mulher é uma ajuda para o homem, para direcionar ele da forma correta. Isso não quer dizer que o homem é melhor, muito pelo contrário. Quando a gente fala de alguém ajudar alguém, normalmente é o maior que ajuda o menor. O melhor ajuda o pior. A mulher, por ela ter essa característica mais elevada, ela deve ajudar muito o homem a sair dessa ideia de sobrevivência e matéria e se espiritualizar. Qual é a diferença das mitzvot entre o homem e a mulher? De forma geral, a diferença a gente chama de mitzvot ase sheazeman garma. A diferença tem exceções, é claro, mas de forma geral são mitzvot positivas. Mitzvot faça, tipo faz alguma coisa, é uma mitzvah positiva. Sheazman garma, com um tempo determinado. Essas são as mitzvot que a mulher ela está isenta. Isenta não quer dizer que ela não pode fazer. Muito pelo contrário, se ela fizer, ela tem sim uma mitzvah, mas ela não tem a obrigação. Por que a mulher não tem obrigação dessas mitzvot igual ao homem? Vamos ver algumas explicações. Primeira explicação do Maharal. Maharal de Praga, também um rabino muito importante, cabalista, escreveu diversos livros.
Ele fala que a mulher precisa de menos degraus para chegar ao mesmo nível que os homens chegam através de todas as mitzvot deles, já que foi criada num nível espiritual superior. Pessoal, baseado no que a gente falou até agora, a gente consegue entender isso bem. A mulher já é Betselem Elohim, a imagem de Deus, já tem uma espiritualidade nata dentro dela, ela não precisa de tantas mitzvot para elevar ela espiritualmente. É claro que se ela quiser fazer, não tem problema nenhum, mas ela não tem essa obrigação. Talmud, Tratado de Sukkah, fala que a pessoa que se ocupa com uma mitzvah está isenta de outra mitzvah. De acordo com, tem explicações que trazem essa ideia da Torá, para mostrar que a mulher está ocupada também com mitzvot muito importantes, de toda a construção do lar e os valores, que ela está isenta, ela não precisaria fazer outras mitzvot. Mas se ela quiser, novamente, não tem problema nenhum. Rachel Hirsch, falamos também sobre a opinião dele, para coisas que vêm do coração, de forma natural, não se fixa um tempo. É natural essa conexão com Deus e não precisa ter regras e um tempo fechado para fazer as coisas. Ramchal, Rav Moshe Chaim Luzzatto, um dos grandes cabalistas do nosso povo, ele fala que a mulher é comparada com o 7º milênio, Olam Haba, mundo vindouro. E por isso está isenta de mitzvot, da mesma forma que no mundo vindouro a gente já vai estar tão elevado que a gente não vai ter mais necessidade do cumprimento de muitas mitzvot. Tem uma outra explicação interessante, que fala que a mulher não tem necessidade de tantas lembranças para viver uma vida com valores e conexão a Deus. Por último, natureza das mulheres. Para a mulher é mais difícil se ocupar com tantos detalhes técnicos de cumprimento de mitzvot e estudo do Talmud, pois essa não é a natureza dela. Ela tem menos obrigações práticas e mais obrigações do coração. Isso está bem ligado com a aula passada, né, com a ideia da natureza, da diferença que tem, das pesquisas que fizeram, da diferença que tem entre os homens e as mulheres, aquele documentário, né, que a Bibi falou, e mostra que é uma coisa muito técnica demais, um estudo muito profundo do Talmud. Às vezes a pessoa não tem tanta conexão. Mas, novamente, se ela quiser, não tem problema nenhum. E olha que interessante, pessoal. E se ela quiser fazer? O que é melhor? Vamos pensar. Ser obrigado a fazer a mitzvah e, se não fizer, ser castigado, ou ter a possibilidade de fazer a mitzvah, mas se não fizer, não ser castigado. Mitzvah a mulher tem igual. A pergunta é se tem uma cobrança ao ponto de se deixar de fazer, vai ter um castigo. Essa que seria a diferença. Pessoal, eu quero frisar aqui que a gente não está falando de todas as mitzvot. A gente está falando de mitzvot específicas. Todas as proibições, por exemplo, da Torá, homem e mulher é exatamente igual. Né? Mitzvot positivas que não têm um tempo determinado, como, por exemplo, mezuzá, a mulher também tem a mitzvah igual. Quando são mitzvot positivas com tempo definido, é que ela estaria isenta, mas se ela quiser fazer, ela faz uma mitzvah. E mesmo que é uma mitzvah positiva com tempo definido, tem exceções a essa regra. Vamos lá para a segunda parte. Um aluno com dificuldade na escola pode ser obrigado a fazer uma aula de reforço, ou até mesmo uma recuperação, para que ele possa recuperar. Isso não é considerado injusto com os alunos que não têm dificuldades. Porém, mesmo assim, se eles quiserem participar das aulas de reforço, não haveria problemas. Ou seja, o homem tem essa necessidade a mais de mais mitzvot. Mas se as mulheres quiserem, não teria problema algum. O problema quando a gente fala isso, a gente tem que perguntar e pensar se realmente é assim. E para isso a gente vai ter que entrar em vários casos particulares para a gente começar a examinar caso a caso. Vamos começar. Começar com alguns pontos importantes. Começar com tefilim, tzitzit e kippah. Vamos talvez começar com o mais simples, a kippah. A kippah não tem nenhuma mitzvah da Torá de colocar kippah. É simplesmente um costume. Costume de eu cobrir a minha cabeça
para eu lembrar que Deus está sempre acima de mim. Se a mulher quiser cobrir a cabeça também, para ela lembrar que Deus está sempre acima dela, não tem problema algum. Isso é simplesmente um costume. O único problema que a gente teria é como cobrir a cabeça. Cobrir a cabeça poderia ser uma kippah, poderia ser um boné, poderia ser um chapéu, poderia ser qualquer coisa. O único problema que a gente tem na Torá é uma proibição que o homem não pode colocar uma roupa de uma mulher e a mulher não deve colocar a roupa de um homem. E se a grande maioria dos homens usam esse tipo de cobertura para a cabeça, então esse tipo específico de cobertura para a cabeça a mulher não deve usar. Mas se ela quiser fazer o mesmo costume, cobrindo a cabeça de outra forma, não teria problema algum. Mas vamos lembrar que pá não é mitzvah. É simplesmente um costume. Vamos para o tefilim. O tefilim é um exemplo de uma mitzvah positiva que tem um tempo determinado. Mitzvah que está na Torá, a ideia do tefilim é a gente colocar de dia e não de noite. Não se coloca também em Shabat, tem tempo definido. Se tem tempo definido, a mulher ela é isenta. E se ela quiser colocar o tefilim, tem alguma proibição? Resposta é não. Tivemos, sim, personalidades e mulheres muito importantes do povo judeu que colocavam sim tefilim. Escrito sobre as filhas de Irashi, a esposa do rei David, filha do rei Shaul, Michal, ela colocava também tefilim. Esposa do Rav Chaim Ben Natar, Ora Chaim HaKadosh, também colocava tefilim. Se a mulher ela quiser colocar, ela não teria problema. O que o Shulchan Aruch, o Código de Lei Judaica, fala? É uma ideia muito interessante. Ele não aconselha as mulheres a colocarem. Por quê? Porque isso poderia acabar causando um certo orgulho. Por que orgulho? Porque na prática as mulheres não costumaram colocar. E se de repente aparece uma mulher diferente de todas e vai para a sinagoga e coloca o tefilim, ela pode sentir como se ela fosse melhor do que todas as outras. E o sentimento de orgulho é uma coisa que não é positivo. Se fosse uma coisa generalizada que as mulheres colocam, não teria problema algum. Mas a partir do momento que não é isso que acontece, a mulher querer se sentir, fazer uma coisa que ninguém faz na frente de todos, se sentindo melhor do que as outras, isso não seria aconselhável. Assim fala o Shulchan Aruch. Por isso, se tiver mulheres importantes que querem colocar o tefilim, querem essa conexão com Deus e tal, de forma geral elas faziam isso em casa, não na frente de todo mundo, não querendo demonstrar que elas são melhores do que todas as outras mulheres que não colocam, de uma forma um pouco mais discreta. Mas proibição não tem. Assim também o tzitzit. O tzitzit, na verdade, o que é a mitzvah do tzitzit? A mitzvah do tzitzit é colocar franjas, aquelas cordinhas, nos cantos de uma roupa de 4 pontas. E aqui a gente entra num outro problema. A roupa do tzitzit, ou a roupa do talit, não é mitzvah. É uma roupa qualquer, como qualquer camisa. Naquela época, as pessoas usavam roupas que tinham 4 cantos, e nas roupas deles, eles colocavam aquelas franjas. Por isso, colocar franjas, se a mulher quiser colocar o tzitzit, franjas na roupa dela, não tem nenhum problema. O problema, novamente, é qual é a roupa. Se for uma roupa que é uma roupa masculina, como é o caso do talit ou do tzitzit interno que a gente coloca, então ela não deve, porque isso é uma roupa que os homens costumam utilizar. Agora, se ela tiver uma roupa dela de 4 pontas e ela quiser colocar o tzitzit para fazer essa mitzvah, não teria nenhum tipo de proibição. A gente vê exemplos clássicos também, como, por exemplo, a sukkah. A arbata minima, as 4 espécies de sukkot. A mulher faz a mitzvah tranquilamente, ela entra dentro da sukkah, ela pega as 4 espécies, mesmo que é uma mitzvah também positiva, que tem um tempo definido. Mas ela indo, ela vai e ela faz a mitzvah. Estando na sukkah, segurando as 4 espécies, ela também poderia fazer a mitzvah. Leitura da Torá.
ou ser Hazanit, vamos chamar assim, a mulher ser a Hazanit, a gente entra aqui num outro problema. E vamos tentar explicar qual que é o problema aqui. A ideia da Torá é que se eu quiser fazer uma mitzvah por outra pessoa, eu preciso ter o mesmo nível de obrigação que aquela pessoa. Ou seja, se eu quiser na minha casa pedir para o meu filho fazer o kiddush no Shabat para mim, eu não posso. Por que eu não posso? Porque ele não tem bar mitzvah, ele não tem a mesma obrigação que eu. Se eu quiser pedir para minha empregada fazer o kiddush para mim no Shabat, também não vale nada. Ou para ela acender a vela no Shabat para mim, não vale, porque ela não tem a mesma obrigação que nós. Ela não é judia. Assim também no kiddush. Se eu quiser pedir para minha esposa fazer o kiddush na minha casa, para mim, junto com as visitas, não teria problema nenhum. Por quê? Porque em relação ao kiddush, o homem e a mulher são iguais. E se ela tem a mesma obrigação que eu, ela pode sim fazer o kiddush por mim. Mas isso não acontece em relação à leitura da Torá ou em relação a Hazanut, em relação à reza. O homem tem a obrigação de escutar a Torá todo Shabat, toda segunda-feira e toda quinta-feira, de ir para a sinagoga e escutar a Torá. A mulher, se ela está escutando a leitura da Torá, ela está fazendo uma mitzvah. Mas ela não tem a obrigação, e ela não está transgredindo nenhuma proibição se ela deixar de escutar. A partir do momento que a obrigação da mulher e do homem não é igual em relação à leitura da Torá, então ela ir ler na Torá, isso não seria bom, não, quando os homens que estariam lá não cumpririam a mitzvah, uma vez que o nível de obrigatoriedade é diferente. E assim também relacionado com a Hazanit, ela queria ser Hazan e rezar na frente de todos. Não tem o mesmo nível de obrigação de reza entre o homem e a mulher. O homem tem as 3 rezas diárias que ele tem que fazer. E a reza também, muitas vezes, é uma coisa num tempo muito determinado. E se não tem a mesma obrigação no mesmo nível, então ela não poderia fazer pelo homem. Pergunta famosa que muita gente faz sobre uma das brachot que tem na reza, Shelo Asani Isha. O homem faz uma brachá agradecendo a Deus que não fez ele como mulher. Como se explica isso? Primeira explicação, primeiro-ministro e mordomo. Vamos imaginar uma pessoa que ela tem um rei, esse rei tem um primeiro-ministro e tem um mordomo. O mordomo está o tempo todo do lado do rei, serve ele, traz comida, traz bebida, traz tudo o que ele precisa, e está todo dia do lado do rei. E vem o primeiro-ministro, vem uma vez por semana para tomar as decisões mais importantes do reinado. Se o primeiro-ministro virar e falar, obrigado que você não me fez como mordomo, seria uma ofensa muito grande para o rei. O quê? Você não quer ficar do meu lado? Você não gostaria de me servir? Por que você está falando isso? Agora, se o mordomo falar para o rei, obrigado que você não me fez primeiro-ministro, estou feliz de estar aqui do teu lado o tempo todo. Isso seria, sim, uma coisa bonita. A mulher seria a ideia como um primeiro-ministro, está num nível mais elevado. Por outro lado, o homem tem mais mitzvot práticas. E por isso o homem falar que você não me fez mulher, quer dizer, eu estou feliz de estar podendo ter tantas e tantas mitzvot, essa conexão. Agora, se a mulher falasse que você não me fez homem, apesar de ela ser mais elevada, isso poderia ser um desprezo relacionado com as mitzvot. Vem o Maharal e ele fala que não me fez nas mitzvot igual a mulher. Pois caso isto ocorresse, seria muito ruim, porque preciso dessas mitzvot para me elevar como um homem. Já a mulher agradece por ter sido feita mais elevada, conforme a sua vontade. Pessoal, o que eu queria frisar aqui rapidinho, antes da gente continuar, é uma ideia muito interessante, que, na verdade, tudo que eu estou trazendo aqui, a gente está vendo um monte de fontes. Não são coisas que os sábios quiseram mudar para mostrar que estão mais para o lado da mulher e tal. Tudo que a gente mostrou desde a primeira aula
fontes e mais fontes e mais fontes e várias opiniões mostrando realmente esse lado mais elevado da mulher. Mais de uma mulher? Isso também é uma pergunta grande, né, que tem, que a princípio pela Torá o homem poderia ter mais de uma mulher. E a mulher não. Ter mais de uma mulher não é uma grandeza, e sim um sinal de inferioridade que não consegue direcionar o amor e o carinho para uma pessoa só. Agora, qual que é o motivo? Por que Deus não proibiu? E a ideia é muito bonita, que na verdade é óbvio que é uma coisa ruim. Na Torá, quando fala essa ideia de um homem ter duas mulheres, chama de tsará, desgraça, mostrando que é uma coisa muito ruim e muito complicada. Mas por que Deus não proibiu? Porque quando a gente recebeu a Torá, a gente tinha acabado de sair do Egito. E no Egito pegaram os nossos filhos, os meninos que nasciam, os egípcios tacavam no Nilo. A quantidade de pessoas, de homens que tinham no povo judeu era muito menor do que as mulheres. E seguindo o costume da época que não tinha nada a ver com a Torá, cada homem casou com mais de uma mulher. E saindo com essa estrutura familiar com vários filhos, imagina se a gente recebesse a Torá e Deus nesse momento falasse: cada homem só pode ter uma mulher, separem. Destruição de inúmeras e inúmeras famílias. Seria uma coisa muito ruim. O que Deus fez? Deus colocou nas mãos dos sábios proibirem de forma total, assim que possível. Colocou claramente na Torá que isso é uma desgraça, é uma coisa terrível. E colocou nas mãos dos sábios que foi posteriormente proibido. Hoje a proibição é total. Mesmo nossos patriarcas, quando tiveram mais de uma mulher, não foi por vontade própria deles. Abraão queria somente Sará. A esposa de Abraão que pediu que ele estivesse com Agar também, para que pudessem ter filhos. Ele não pediu, ele não queria. Yitzhak só teve uma esposa, Rivka. Jacob ele só queria Rachel. Enganaram ele. E por isso ele acabou casando com Leá, mas ele não ia abrir mão do amor verdadeiro da vida dele, que era Rachel. E ele também não queria se separar de Leá e causar um sofrimento terrível para ela. Leá chorava e chorava a vida inteira porque não queria de jeito nenhum casar com Esav, mais velha para o mais velho. Quando finalmente ela casou com Rachel, era a maior alegria da vida dela, e Jacob falou: não vou acabar com isso. Acabou ficando com duas esposas, e as outras duas foram as próprias esposas que pediram. Na prática, é claro que não é visto com bons olhos, é uma coisa extremamente negativa, né? Está ligado novamente com o instinto animal do homem, ligado com a sobrevivência, busca de prazeres e etc. Uma coisa não refinada e que, posteriormente, vieram nossos sábios e proibiram, refinando e direcionando a nossa vida para mais valores. Bom, finalizamos a apresentação do nosso PowerPoint. Vamos voltar agora para talvez começar com perguntas. Só tentando... Como é que eu amplio isso aqui? Bom, só... Deixa eu ver aqui como amplia. Aqui. Ok. Pessoal, então, finalizamos o nosso PowerPoint. A gente viu coisas bem interessantes. Eu queria, antes de finalizar, ouvir também algumas perguntas para a gente poder desenvolver bem o nosso tema. Alguém tem alguma pergunta, André? Como é que tá? Sempre, né, Rabino? Sabe que o pessoal é muito curioso, quer saber bastante. Então, eu tenho aqui uma listinha de algumas perguntas para você e ver o que você consegue ajudar o pessoal. Vamos lá. Primeiro, em relação ao que você falou no começo, né? Você falou que a mulher ela tem essa ligação com a imagem de Deus e o homem tem ligado com essa parte espiritual. Mas o homem também não foi criado B'Tselem Elohim? Então, qual é a Sim. diferença? Por que a mulher, então, ela tem essa parte
né, mais voltada e o homem não. Muito bom. Na verdade, tanto o homem quanto a mulher eram somente Tselem Elohim. A ideia era Tselem Elohim, porque o principal dentro deles eram os valores. Depois do pecado é que teve essa diferença. E aí Deus definiu. O homem vai, Beziata perra tochalerem, com suor você vai conseguir comer, você vai trabalhar, conquistar, fazer. E a mulher vai, deu a brachá, que ela seria a ideia da vida, da espiritualidade, né, de uma forma mais elevada. E aí, depois do pecado, que teve essa diferença, né, de imagem de Deus e mais o instinto de sobrevivência de uma forma mais clara, né? É claro que os dois têm os dois, mas o homem está mais evidente essa parte da sobrevivência, instinto de sobrevivência, e a mulher está mais evidente essa parte da imagem de Deus. Ah, entendi. E você falou em relação aos adereços, né, os adornos, que o homem não pode usar lote baixo, né, não usa nada de mulher, e a mulher também não pode usar coisas que são características de homem. Você falou em relação ao tzitzit, né, que a mulher não pode usar o tzitzit em si, nem o talit, mas ela poderia usar uma roupa de 4 pontas. Mas o próprio tefilim, ele não seria uma coisa, já que a mitzvah é do homem, não ficaria uma coisa característica do homem? Em relação a ser uma roupa, você está perguntando? Em relação a ele usar e a mulher não poder usar. Porque você falou que ela pode cobrir a cabeça, mas não kippah. Porque kippah é do homem. É porque, na verdade, tem uma diferença. O tefilim em si, ele todo é uma mitzvah. O tzitzit ou o talit, a mitzvah não é a roupa, a mitzvah é os fios. Uhum. Então, a roupa virou o que? Uma vestimenta masculina. Os fios é uma mitzvah. Já o tefilim, todo objeto é uma mitzvah. Né? Então, se ela quiser fazer a mitzvah, ela teria que fazer com o tefilim, ela não teria como fazer alguma outra coisa. E a verdade é que tem uma opinião no Kaf HaChaim, que ele fala isso também, que o tefilim seria como uma vestimenta e poderia ser uma roupa masculina. Mas a maioria das opiniões não pensa dessa forma. Pensa que não, é uma mitzvah, e da mesma forma que, por exemplo, se tiver muito frio, e a minha esposa quiser o meu terno, o paletó, para ela se aquecer, eu poderia dar para ela, porque o objetivo não é se vestir como homem, sim se aquecer. Assim também, se o objetivo da mulher não é se vestir como homem, sim fazer uma mitzvah ou colocar o tefilim, isso também seria permitido. Né? Mas a diferença é que a mitzvah do tzitzit são somente os fios e não a roupa é uma roupa masculina, e a mitzvah do tefilim é o tefilim inteiro. Por isso que tiveram 100 mulheres que colocavam sim tefilim, né? Muito comum no passado. Hoje em dia não sei se teria mulheres que colocam, é uma pergunta interessante, né? Mas existia e não tinha uma proibição relacionada com isso. Entendi. Em relação à cobertura da cabeça, você falou que tá bom que ela não pode usar kippah, mas ela pode usar um boné, pode usar um chapéu, botar, né, alguma coisa para cobrir a cabeça. A mulher casada que cobre a cabeça, ela ganha esse status, mesmo não tendo essa intenção, porque ela cobre a cabeça por outro motivo, ou não? Ela, como é que se diz? São coisas separadas, ou não? Já que ela está cobrindo a cabeça, então também é como se ela tivesse, não mitzvah, porque você falou que não é mitzvah usar kippah, mas no sentido de cobrir. Na verdade, o Kisui Rosh, a cobertura da cabeça, ela tem vários motivos. E um dos motivos realmente está ligado a isso. Né? Cobriu a cabeça, lembrando também que Deus está sempre acima da gente. Está ligado também. Uma das coisas que eu não pensei em, que eu talvez até a gente poderia fazer uma aula inteira, ou talvez até com a Bibi, é sobre essa parte da Tzniut. A parte da Tzniut é uma coisa bem ampla, tem bastante coisa interessante para explicar e falar e mostrar os motivos e tal, mas com certeza um dos motivos está ligado com isso, de cobrir a cabeça mostrando que Deus está acima da gente. Entendi. Então, já que eu falei de cobertura, eu vou fazer uma outra pergunta. Se você achar que cabe nessa aula, você me avisa. Por que então que, no caso, vamos dizer, a mulher separada ou viúva, ela continua cobrindo a cabeça? Isso tem uma discussão grande, tem casos que se facilita, mas eu acho melhor essa pergunta específica a gente deixar para uma outra aula, que a gente entra bem na ideia de Tzniut, até porque para entender isso tem que entender a Tzniut. Para entender Tzniut tem que ser uma aula também. Então vai acabar ficando mal respondido, né? Não, sem problema, fica tranquilo. Outra coisa, em relação a... Você falou que uma mitzvah, ela isenta outra mitzvah. Aí estão perguntando aqui, vamos dizer que no caso que você tenha o inverso. O homem, ele é o homem da casa e a mulher, ela trabalha. Então, no caso, o homem, ele absorveria
essa função, entre aspas, que é da mulher, do cuidado da casa, e a mulher absorveria essa função relacionada às mitzvot do homem ou não? Vamos falar assim, de forma geral, a Torá ela isentou as mulheres das mitzvot positivas com tempo definido. Isso de forma geral, sempre. Para os homens, vai ter casos que ele vai estar ocupado com uma mitzvah e ele vai estar isento de outra mitzvah. Mas a gente não consegue generalizar isso. Mas dependendo da situação, isso sim é real. Quando a gente está ocupado com uma mitzvah bastante importante, a gente está isento de outras mitzvot. Né? Aparece coisas bem interessantes no Talmud, quando a gente começa a estudar sobre a pessoa, quando ela está se ocupando com uma mitzvah, ou se ocupando com um enterro, ou se ocupando com várias coisas que está isento de Shema, de Tefilá, de um monte de coisas, porque se a pessoa está se ocupando com uma mitzvah, ela está isento de outras. Mas não é uma proibição, não é uma coisa geral. Eu não posso falar que todo homem que está se ocupando com a parte da educação e dos valores e tal, ele está isento das mitzvot. A gente não pode falar isso. Né? Mas em algumas situações isso pode sim acabar acontecendo. Entendi. Muito bem colocado. Deixa eu ver aqui. Tem mais algumas perguntas aqui. Eu não vou ocupar muito seu tempo. Vou fazer aqui mais umas duas, aquele esquema. E a gente guarda o resto para o pessoal ficar curioso na próxima aula. Deixa eu ver aqui. Uma pergunta aqui. Peraí. Desculpa. Em Purim, pergunta boa aqui de Purim. Em Purim tem, a gente sabe que, não no Purim, né, mas no carnaval aí, quem a gente mais vê na rua é homem vestido de mulher e mulher vestida de homem. E em Purim, a gente tem esse costume, não tem? Pode, não pode? Só para festa tá liberado, depois não pode mais? Como é que funciona? É uma pergunta boa. Na verdade, a grande maioria das opiniões proíbe. Fala que mesmo em Purim não deve vestir roupas de mulher, ou homem roupa de mulher, ou mulher roupas de homem e tal. Essa é a grande maioria das opiniões. Tem opiniões que permitem sim, minoria. Não acho que é legal, uma vez que a maioria das opiniões proíbe. Tá? Mas tem sim opiniões que permitem, uma vez que Purim é um pouco diferente, talvez não é uma roupa de mulher, porque em Purim os homens costumam usar essas roupas, as mulheres costumam usar isso, aí você perdeu esse padrão do que seria o normal. Né? O que seria roupa de mulher e o que seria roupa de homem, porque muitas vezes a roupa de mulher acaba sendo roupa de homem durante Purim, e aí tem opiniões que tentam facilitar dessa forma. Mas na prática a maioria das opiniões continua proibida. Última pergunta aqui para a gente poder fechar, uma pergunta bacana. Você falou que o homem, quando relacionado ao pecado, né, do primeiro pecado, o homem recebeu a função de sustentar a casa. Não sustentar a casa, no sentido de que ele vai ter o sustento através do trabalho. Trabalho suado, e a mulher ela vai ter maldição. Isso. E o castigo dela vai ser o ter filho, ter dor no parto e tudo mais. Mas a mulher ela consegue absorver a parte do homem, ela consegue trabalhar, ela consegue, vamos dizer assim, pegar o castigo do homem e botar para ela, mas o homem não consegue pegar o castigo da mulher e botar para ele. Você entendeu? Como é que funciona Sim. isso? A mulher agora está castigada em dobro? Olha, a verdade, a gente não tenta buscar a maldição, a gente tenta fugir da maldição. Eu lembro que quando meu filho estava nascendo no hospital, chegou uma médica anestesista, ela virou e falou, reza por mim. Eu perguntei por quê? Ela falou, por quê? Porque eu estou indo contra Deus. Deus falou que tem que ter dor de parto, eu estou tirando a dor de parto. E aí eu virei para ela, né, e a resposta é muito interessante. Eu falei, você não tem mitzvah de sofrer num parto. Isso é uma maldição, a gente não tem que ter maldição, a gente tem que fugir da maldição. Né? Se a pessoa quiser entrar dentro disso, é uma opção própria dela. Né? A ideia do sustento da casa é um trabalho e a gente trabalha por um objetivo. E qual que é o objetivo do trabalho? O problema é que a nossa sociedade, a gente vê muitas vezes o trabalho como sendo o objetivo. E se a pessoa está bem e está num trabalho, tem status, e tem isso, e tem aquilo, e tem dinheiro, virou o máximo. Cheguei no objetivo meu nesse mundo. Vem a Torá e fala, não, o trabalho não é o objetivo. O trabalho é o meio. Meio para quê?
para você poder ter uma família, para você poder ter valores, sustentar, educar os seus filhos, passar isso que é o principal. Só que muitas vezes na nossa sociedade é tudo ao contrário. Né? De repente, o que seria o verdadeiro valor da imagem de Deus, de dar, de educar, de estar em família e tal, virou secundário. Isso aí é coisa ruim. O que é o importante? Passar o dia inteiro fora de casa, suando, trabalhando e se matando para ganhar dinheiro e conseguir status? Mudou completamente os valores. Então, na verdade, não é a mulher, se ela quiser entrar dentro disso, entrar dentro do mercado de trabalho, se matar para trabalhar, para conseguir dinheiro e tal, não tem problema nenhum, mas ela não teria essa obrigação. Não é essa a principal função dela. Né? O homem, ele ter, vamos falar assim, a dor de parto, ele não teria como. Mas se ele quiser escolher, numa troca de funções que pode acontecer, de ele ficar em casa e estar com a família, a esposa está trabalhando e conseguindo sustento, trazendo o dinheiro para casa, ótimo, sem problema nenhum. E não tem nenhum problema na Torá de a mulher sair e trabalhar. E não tem nenhum problema do homem ficar em casa e ficar com os filhos. Isso é uma escolha que tem que vir do casal. O que cada um quer e qual que é o nível de cada um. Mas lembrando que o principal não é o trabalho é o meio. O principal é o lar, o principal é a nossa casa, o principal é os nossos filhos. O que não pode acontecer é dos dois começarem a ir para a maldição e começarem a ir para o trabalho e esquecerem dos filhos. E os filhos ficam o dia inteiro sozinhos e sem atenção devida. Isso já não é uma coisa legal. Então tem que ter um acordo e uma conversa entre o casal para saber como eles vão conseguir ter o equilíbrio entre o sustento da casa e o trabalho e a família e a educação e os filhos e os valores e o Shabat e Deus e a Torá e o judaísmo. E tem muita coisa para a gente conseguir buscar e trazer o equilíbrio. Então essa acho que tem que ser a ideia. Maravilha, Ravino. Depois de uma resposta dessa, não teria mais o que perguntar. Realmente foi perfeito, maravilhoso, como sempre. Tu é o cara. Ficaram aqui muitas perguntas que, infelizmente, eu não consegui reproduzir, mas, como sempre, eu vou guardando aqui para uma próxima oportunidade para a gente, né, continuar esse assunto. Tá? Então, pessoal, antes de eu fechar aqui a nossa live e a nossa gravação, lembrando todo mundo, amanhã nós teremos aqui o nosso estreia do nosso programa, TBT, The By Talk Show, comigo, com o Mozart. Temos uma convidada super especial, psicóloga e coach, Michelle Intrator. Estudou comigo na escola, muito bom, vale a pena. Compareçam, vamos passar o link para vocês, convidem os amigos, juntem todo mundo, que realmente vai ser uma coisa totalmente diferente do que vocês estão acostumados. Isso é brincadeira, brincadeira, e vocês vão curtir bastante, tá bom? Então, tá aqui para vocês a lembrança. Rabino, muito obrigado. Tem gravado depois. Obrigada, Rav, pela aula. Obrigado a vocês. Azak Baru, Rav. Azak Baru.